Deixa eu te perguntar então, Raíssa, qual é a história aqui da Osteria? Pode falar. Pronto. As meninas que vão assistir o vídeo vão ficar morrendo de inveja desse pão. Tá certo. Bom, eu acho que conta um pouquinho da nossa história, né? Então, praticamente quase 20 anos atrás, nós só trabalhávamos com agricultura. Uva, né? Parerais. E vaca leiteira. Nós fornecíamos leite para a cooperativa. E aí meu pai faleceu em 1997. E aí nós somos em 4 irmãs, ficamos nós e a mãe. E eu sou mais nova, né? Mas eu tinha 8 anos de idade. E as gurias eram adolescentes, para a maior idade, estavam iniciando as faculdades. E como naquela época estava se iniciando essa questão da tecnologia no meio rural, ainda não existia assim implantado nessas pequenas propriedades aqui nossas, não tinha como nós, gurias ali, jovens, crianças, enfim, trabalhar com a agricultura. Então, a minha mãe arrendou os parerais, nós vendemos as vacas, e as minhas 3 irmãs mais velhas foram trabalhar na cidade para pagar, que elas já estavam iniciando as faculdades para pagar esses estudos. E ficamos aqui na casa, aqui na propriedade, eu e a mãe. E aí, se passou ali 1, 2 anos, e nós estávamos numa situação bem crítica, né, questão financeiramente, com dívidas, nós não conseguíamos manter essa casa, enfim, ela estava se deteriorando, não tínhamos mais nem um galinheiro de pé, sabe, para te dizer a verdade. A propriedade foi se degradando por falta de trabalho, por falta de investimento, né? Então, a mãe tinha que achar uma solução, ou nós tínhamos que vender aqui nessa propriedade. Então, nesse meio tempo ali, no ano de 99, a minha mãe ouviu um anúncio na rádio local, aqui a Rádio Garibaldi, que estavam reestruturando todo o turismo da região. Então, aí em Garibaldi, queriam criar um roteiro no meio rural. Então, as famílias que tivessem interesse eram para participar de tal encontro, né, lá na cidade. Aí minha mãe ouviu esse anúncio, né, teve aquele estalo, e daí ligou para minhas irmãs, para Rosângela e para Raquel, as mais velhas, dizendo assim, que nós não tínhamos nem carro para ir até a cidade naquele horário, enfim. E aí elas foram nesse primeiro encontro. Esse foi, eu acho, o primeiro passo dado, né, para os 15 anos hoje que a gente já tem de casa, né, de hosteria. Então minha mãe iniciou um processo de preparação para receber turistas, então onde englobava cursos na área de agroindústria, tudo que era ligado à agricultura familiar, ao turismo, à gastronomia, como a mãe já tinha dotes culinários de saber cozinhar desde criança, saber receitas antigas, então tudo com esses focos, né? Então, nesse preparo, a gente foi criando a nossa ideia do que a gente queria oferecer para o turista, que era oferecer pratos típicos da imigração italiana, receitas das minhas avós, bisavós. Então, nesse meio tempo também daí se formou a Estrada do Sabor, que é o roteiro que a gente faz parte, que somos 5 famílias hoje, cada uma tem seus produtos a oferecer, produtos orgânicos, embutidos, enfim. E nós com aquela ideia mais gastronômica, né? Então iniciamos com a proposta de servir almoços, jantares, enfim, típicos da imigração italiana. E daí sempre sobre grupos. Isso, só que no início nós tínhamos que fazer eventos que era para o pessoal do Sebrae, para agências, para revistas, eram eventos grandes para gerar mídia desses novos roteiros, por exemplo, da Estrada do Sabor. E esses roteiros novos, todos na região, inclusive a Estrada do Sabor, foram lançados em 2001, 26 de novembro de 2001, que foi aí que, sim, que é o marco inicial aqui da hosteria, né? Lançamento da Estrada do Sabor, junto com a hosteria, com todas as famílias que participaram. Isso. E aí, então, começamos, mas começamos literalmente sem nada, que é aí que eu queria te dizer, porque para esses primeiros eventos nós tínhamos que fazer essas refeições, e nós não tínhamos nem toalhas e nem louça. Só tinha essa mesa e essa banca que está sentada. Nossa! Aí a gente começou a ir com coisas emprestadas, o Hotel Casa Curta, por exemplo, da cidade que foi que emprestou as louças e tal, daí o pessoal levava aqui a louça, a gente devolvia, enfim. E com a primeira renda que foi entrando, assim, a gente começou estruturando pouco a pouco a parte da hosteria, as agroindústrias, para fazer, daí a gente
a gente já tinha uma grande variedade de frutas, então a gente começou a ampliar, enfim, a elaborar essas compotas, geleias. Na verdade, o intuito da Estrada do Sabor era valorizar aquilo que as famílias já faziam nas suas propriedades, as compotas, geleias, queijos, embutidos, enfim, de uma forma registrada, óbvio, com o passar do tempo, mas valorizar esses nossos produtos para ter uma renda a mais, não ficar só dependendo da indústria, por exemplo, de comprar essas frutas, ou enfim, ou mercados que sejam. E graças a Deus deu certo. São 15 anos que a gente tem aqui a Osteria e a gente foi sempre investindo na parte, nós retomamos toda a parte agrícola aqui. Então hoje a gente tem a propriedade certificada orgânica, minha irmã Rosângela, que tem a formação em técnica em agropecuária, agroindústria, e quem é responsável da parte agrícola. Então ela trabalhou por muitos anos em casas agrícolas que vendiam agrotóxicos e ela via que isso fazia mal para ela, para quem comprava, então ela já veio com a ideia de implantar a questão do orgânico. Então hoje já fazem vários anos que a gente tem a propriedade certificada orgânica, onde a gente produz as uvas, claro, mas uma grande variedade de frutas, entre cítricos, pêssegos, figos, marmelos, tudo que a gente consegue produzir aqui com o nosso clima a gente tem, nem que seja um pouco, mas tem. E transforma todas essas frutas em geleias, compotas, suco, enfim, né? E claro, por exemplo, a uva tem um excedente de produção, então a gente vende, né, a fruta in natura. Então a gente tenta gerar uma sustentabilidade dentro da propriedade junto com a parte da agricultura, agroindústria e hosteria, né? É todo um ciclo, né, dentro da nossa propriedade. E enfim, não foi assim do dia para a noite que as coisas foram acontecendo. Até hoje é um constante investimento, uma melhora, inovações, mas sempre com aquele viés, com aquela ideia de manter a questão cultural nossa, desde o nosso jeito de falar, enfim, das atividades agrícolas, do que a gente preza como alimento, enfim, né, cultural nosso. E esquecer a parte do sufoco, né, Raíssa? Também. Mas tu sabe que a gente vai trabalhando, talvez a gente trabalhe demais até às vezes em certas épocas do ano, que às vezes é demais. Mas quando tu trabalha, tu esquece o sufoco, tu esquece as tristezas, tu esquece essas coisas. As contas que acumularam. E tu vai vivendo, né? Se tu te acomoda ali no sofá da tua casa, pode dizer, né? Né? Tu não vai sair daquele buraco da tua vida que tu tá, né? Acho que foi isso que a minha mãe fez, não só financeiramente, acho como psicologicamente Com também, certeza. claro, estávamos numa situação nada boa. E problemas sempre vão existir na vida, dificuldades ou perdas, que seja. Mas eu acho que desde criança, sei lá, vendo o exemplo da minha mãe, das minhas irmãs, a gente vê que tem que ir enfrentando, tem que ir vivendo, né? E eu acho que cada um de nós tem uma história de exemplo. Eu acho que todo mundo tem um pensamento do bem, né? É exemplo para os outros, mas eu acho que também a história da minha mãe, assim, se for ver, né? Acho que conta muito a palavra que eu uso, assim, a persistência, né? A persistência, né? Porque por ela e por vocês, né? Porque assim, não foi assim do dia pra noite que o nosso empreendimento se firmou, ou, por exemplo, como exemplo no turismo rural, que a gente recebe o pessoal de todo o Brasil, enfim, como referência nessa questão, né? Agora, né, tu começa a colher os frutos de 15 anos de trabalho, assim, né? E hoje todas as irmãs estão trabalhando aqui? Não, exatamente não. Quem trabalha fixo aqui, então, é a minha mãe, a minha irmã Rosângela, mais velha, e eu mais nova, né? E as duas do meio continuam com as suas profissões fora. Porque as minhas irmãs, por exemplo, já constituíram família, enfim. A propriedade ainda não consegue manter todas. Nós, mas todas têm influência aqui, por exemplo... A Rosângela é responsável pela parte agrícola e tudo que é elaboração de bebidas alcoólicas, vinhos, destilados, licores. Aí, por exemplo, eu vou em ordem, né? A Raquel, então, é quem restaura os móveis, a questão mais arquitetônica, enfim, né? Detalhista. E a Roselaine também, né? Nessa área, assim, mais de detalhes, enfim. O ramo artístico da família tá com elas. E o meu, acho que é de falar, né? Não, eu já vim crescendo com a mãe ali, então eu sou mais responsável aqui da parte da hosteria mesmo, né? Essa parte mais administrativa de toda a propriedade também. Então, na verdade, a minha função é mais que nem uma questão de gerência, enfim, né? Contando isso como empresa, né?
O coração do negócio é tu e a mãe, basicamente, de fazer funcionar. De fazer funcionar, assim, que tá aí toda hora. Esse é o Sultão, também faz parte da família. Também faz parte da família, né, isso. Sultão? Ele já tem mais de 9 anos. Tá velhinho. Ai, velho. Só dorme. A minha tá assim, com 6 anos. Eles são bem... Mas é do tamanho da orelha dele. É uma York bem pequenininha. Isso. Mas enfim, assim... mas a gente trabalha tudo integrado. Por exemplo, a Rosângela nos ajuda aqui, meu cunhado, o esposo dela, ajudou a servir e cuida da propriedade agrícola. Tipo, eles ajudam aqui na cozinha. Sim. Por exemplo, daí agora estão na poda, mas eles precisam da minha ajuda, eu vou lá ajudar. Tipo, a gente tem... Não é que eu só trabalho na cozinha, eu só trabalho no escritório. Todo mundo pega junto. Todo mundo pega junto conforme as necessidades, mas cada um tem a sua... Já é dividido, assim, cada um tem as suas responsabilidades. Né? E deixa eu te perguntar, prato-chefe de vocês. O que é o principal? Bom, o nosso cardápio, assim, que é uma sequência, né, de pratos típicos, são uns 8 pratos, né? Mas, assim, que tá desde o início e que as pessoas alucinam. Tem o nhoque, dentro das massas seria o nhoque a 3 queijos com a linguiça defumada e a galinha ao molho. Porque a gente tem um chefe de cozinha também, né, Raíssa, que ele vem junto pro programa. O que vocês acham de preparar um desses pratos junto com ele? Dá pra fazer. E o que tu acha, que é a galinha ao molho ou o nhoque a 3 queijos com linguicinha? Esse eu acho Daria pra fazer os dois, um acompanha o outro. Que é o nhoque. Outro que é só... Olha, eu acho que a gente pode passar a receita dos dois e eles escolherem. Não, isso aí dá pra combinar dentro desses dias, pode passar as informações pra eles, mas não sei, pode ser o os que dois, que vai no nhoque? Porque os dois são práticos. O nhoque ele não é de batata, Tá. É farinha e bastante ovos, então é uma coisa rápida a ser feita. Os queijos tu tem já eles prontos, né? Sim. E a linguicinha defumada, a gente desfia ela na hora, sapeca ela na banha mesmo de porco, assim, depois é o molho de tomate, essa coisa simples. E a galinha, ela ela desossa, né, mas no caso já pode pegar preparada. Né? Mas o que demora é só o tempo dela, que ela precisa de 3 a 4 horas para ficar pronta. Senão é simples a questão de tu passar os condimentos e a forma de cozimento, que é lenta, né? Um fogão a lenha daí. Fogão a lenha. Ai, que delícia. Ou, no caso, como se sabe que a maioria tem a gás, enfim, mas o fogo bem baixo, como se imitasse um calor, como se imitasse o fundo do fogão a lenha. Entendi. E o que vai na galinha? Na galinha, então, assim, a gente inicia ela, pode ser, claro, com um óleo, enfim, que não seja de soja, alguma coisa assim muito transgênica, enfim, né? Muito agressiva, mas a gente utiliza bastante a banha do porco, né? Sim. Então vamos para a tradicional, banha de porco, a cebola picada, né? Aí depende da quantidade, né? Mas isso aí mais detalhadamente também pode passar para ti. Pode usar um alho poró, alguma coisa assim, uma pimentinha vermelha também. Dá aquela dourada, né, nesses temperos. E a gente utiliza do frango, né? Seria coxa sobre coxa desossada. Então você dá aquela sapecada, né? Fogo alto ali depois que dourou esses temperos. Põe o sal aí a gosto no início. E depois você deixa onde tem a pele do frango virada para baixo, pro fundo da panela. E põe o molho de tomate ou tomates. E depois salsinha inteira. E lá tu esquece. E deixa. No calor. Daí ali tu reduz o fogo ou deixa no fundo do fogão a lenha. E tu serve a galinha com quem? A galinha, por isso que eu disse do nhoque. Ela dá pra servir a galinha com o nhoque. Isso, na verdade é a sequência dos nossos pratos, ela vem junto com o nhoque. Ai, que gostoso. Isso. E o restante da sequência, o que é? Bom, então vamos voltar um pouquinho. Tem as entradas, que é a polenta brustolada com queijo. Um salaminho fatiado, ou uma copa, algum embutido. Que é aqui do pessoal de baixo também. Nós também ali dos Brugali, mas nós estamos apoiando outra agroindústria, que daí a gente vai fazer embutidos juntos, que é lá de Carlos Barbosa. Sim. Que daí eles criam um porco típico da imigração italiana, que é o porco griso, foi um estudo italiano, que minha irmã Rosângela
foi lá também aprender a fazer outras técnicas, né? Entendi. Agora o sultão roncando aqui, vai dormir em outro lugar. Né, já tava fofo. Bom, enfim, então geralmente é esse ou dos brugalhos a gente tem embutido. Depende como tá a elaboração lá. E depois vem a sopa de capelete em brodo, que também seria um carro-chefe, assim, fosse ver, né? Mas a sopa, ela se encontra ali em qualquer lugar, claro que em brodo, assim, não. Depois vem a carneleça, que a carneleça é as carnes que formaram o brodo, que é a carne de galinha caipira e a carne de galo. Que a gente fatia e serve junto com a salada. E a salada daí é nossa, né, orgânica, enfim. Com frutas, a gente faz uma salada bem colorida, com flores, frutas, tudo que é da época, né. Por exemplo, agora a gente tem cítricos, usa bergamota, usa laranja, usa também as pétalas das camélias, coisas assim, flores que tem agora. E claro, os verdes, a gente usa bastante radites, né? A gente Sim. Depois, então, daí vem o nhoque a 3 queijos com a linguiça defumada e a galinha ao molho. Aí depois vem uma carne de panela, que é uma carne de gado assada à moda antiga, em panela de ferro, com bacon e legumes. Os legumes também variam conforme a estação. Sim. Né? E depois a fortaia, que é um omelete. Delícia. Isso. E depois aí a gente tem a sobremesa, que geralmente ela varia entre 4 ou 5 tipos de doces. Que daí a gente faz, daí não é servido à mesa, né? A gente faz como se fosse um bifezinho e a pessoa pode montar o kit que quiser. E ela também é variável, mas o que não pode faltar é o pudim de leite e o sorvete, que a gente faz aqui de creme e limão siciliano. E daí geralmente a gente tem um outro doce que é bem típico, que é como se fosse uma cuquinha, que é o esfregolá, que a gente chama. Que é uma massinha feita de farinha de trigo, bastante manteiga, raspinha de limão siciliano a gente usa. Claro, vai açúcar, enfim, algumas coisas assim, mas a base é esta. E ela fica como uma farofinha, essa massa. Aí você faz uma camada no fundo da bandeja, depois você põe o doce da uva, que a gente chama de uvada, que é um doce cremoso, né? Não é uma geleia. E depois põe mais umas migalhinhas em cima. Nossa, e deve leva ser... ao forno. É de alucinar. Esse eu não conheço. Eu sou louca por uva, então, né? Esse é uma receita também bem antiga. Será que a Dona Odete tem pra levar esse aí? Não, vai ter que jogar lá dela. A gente não dá conta a fazer. Gente, esse trabalho tá me dando uma fome. Acho que eu vou sair com 10 quilos a mais dessa serra gaúcha. Ainda mais nessa época que é mais friozinha. E deixa eu ver, eu acho que tu já me respondeu quase tudo, guria. E o movimento de vocês aqui, como é que tá, Raíssa? Tipo, é de final de semana? É mais todo finais dia? de semana. Aí, dependendo em alta temporada, a gente chega a ter 5 dias por semana atendimento, né? E daí liga e agenda. Por exemplo, ontem a gente teve um evento à noite e hoje nós não tínhamos uma procura assim, para formar um número mínimo, né? Então a gente acaba trabalhando na parte da agricultura, ou agroindústria, né? Porque como 75%, depende da época do ano, a gente tenta ter tudo que é produzido e elaborado aqui. Então a gente tem muito trabalho na agricultura e nas agroindústrias, na cozinha, porque tudo é manipulado aqui, né? É preparado pela mãe, por mim ou pela Rosângela, e tem 2 senhoras também que nos ajudam na cozinha em épocas de mais trabalho e movimento, enfim. Então, não é um restaurante assim, que tu pode chegar a qualquer hora, né? Então, sim, tem que ligar e porque marcar. a ideia é ser familiar. Claro, restringe bastante até para nós. A nossa renda poderia ser maior até, mas não é esse o objetivo. É servir se é para servir uma coisa industrializada, pré-preparada, então você abre um restaurante convencional. Não é esse o objetivo. Sim, é uma hosteria. É receber vocês na nossa casa, né? Enfim, então... E vocês têm a parte de pousada também? Não. A nossa hosteria é sem H, né? Que daí não identifica como pousada. Como hospedagem. Tá. E se o pessoal quiser conhecer a propriedade, tu levar pra colher frutas, eu acredito que eles venham por outubro. O que tu vai ter aí de colheita? Outubro é primavera. Vai ter ainda alguma coisa de cítrico. Outubro é um mês meio neutro, né? Frutas bastante a gente tem ali final de dezembro, janeiro, fevereiro. Né? Agora é basicamente outubro, novembro.
Setembro? Não, eles vêm uns dias em setembro, que eu não sei se chegam aqui, tá? Porque eles vão fazer Porto Alegre, Gramado, Canela, Cambará. Vão indo, né? Vão vindo, tá? E ainda tem a Serra Catarinense. Sim. Né? Eu fiz 3 cidades lá da Serra Catarinense já pro pessoal. Então eles vão vindo. Eu não sei se tu quer dar uma caminhada, posso te mostrar aí um pouco Vamos da lá. propriedade, aí, porque pode conhecer as hortas, a gente tem outro museu lá, né? Enfim, as Vamos. pessoas fazem essas caminhadas no normal, né? Então, toda época tem algum fruto, alguma flor, Sim. enfim, conhecimento eu acho que sempre tem válido. Então tá, vou desligar aqui e vamos caminhar. Tá.